Olá pessoal, Shalom, sou a pastora Cristiane Correia, dona do canal Mergulhando nas Escrituras Sagradas. E no nosso vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito do novo nascimento. E o tema do nosso vídeo é Nascidos de Deus. A nossa leitura encontra-se no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículos do 3 ao 6, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer sendo velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando eu olho para este texto, por muito tempo eu acreditei que, de alguma forma, a pessoa ela poderia perder a sua salvação. Por muito tempo, ao longo desses anos, em torno já de 25 anos, né? Vou para 26 anos, para a glória do Senhor, 26 anos de novo nascimento, né? De filha de Deus, né? 26 anos aí de estrada, de caminhada, servindo ao Senhor, mesmo em meio aos altos e baixos, as dificuldades, as provações, privações, e como disse o próprio Jesus: no mundo tereis aflições e tribulações, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Então, muitas coisas já aconteceram na minha vida, já passei por muitas situações. Mas eu acreditava, por muito tempo, eu acreditei que a pessoa poderia, de alguma maneira, perder a salvação. Mas, ao longo da jornada, da caminhada cristã, debruçando-me as Escrituras, né, no estudo da Palavra de Deus, eu aprendi uma coisa: a não me apegar àquilo que eu escuto apenas. Espera aí, aquilo que eu ouço, é necessário que eu analise se aquilo que eu estou ouvindo está em harmonia com a Palavra de Deus. E foi assim que eu acabei eu não vou dizer descobrindo, como se eu fosse a pessoa que descobriu esta verdade, mas aprendi que é impossível. Preste atenção nisso que eu estou falando para você, e falo isso hoje com muita certeza da palavra de Deus. É impossível uma pessoa que uma vez nasceu de Deus, que uma vez experimentou de fato um novo nascimento, que de fato tenha nascido de Deus, esta pessoa perca a sua salvação. E quando analisamos as palavras de Jesus, não apenas aqui em João capítulo 3, como em João capítulo 4, também João capítulo 10, nós vamos perceber nas palavras de Jesus que ele deixa isso muito claro. Só que a gente acredita, nós, vou falar no geral assim, nós acreditamos muito que para eu ser salva, para eu chegar até lá, depende do meu esforço, depende da minha perseverança. E eu sei que algumas pessoas acreditam desta forma porque se apegam ao fato de que alguns versículos de forma isolada e diz assim: Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Sim, é verdade, mas se a gente observar, essa perseverança não é algo exclusiva do homem, não é algo que é completamente do ser humano, até porque nós estamos na natureza caída. Então, nesta natureza, se depender do pecado que ainda está em nossa carne, pelo fato de ainda não termos experimentado ainda a glorificação, né, o sermos glorificado, transformado, então, se eu olhar e observar pelo lado natural, a natureza caída, é impossível que eu queira estar em Deus.
É impossível com as minhas próprias forças eu conseguir vencer o pecado, vencer as tentações, vencer os desejos que habitam em minha carne. Então, para que eu consiga lidar com isto, eu dependo de Deus, eu dependo do Espírito Santo. Você percebe bem? Aí você pode dizer, então quer dizer que depende de ambos? Depende exclusivamente de Deus. Quando Jesus disse assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Observe bem que Jesus está dizendo, está cansado, sobrecarregado, vem. Ele faz um convite. Você está cansado, sobrecarregado, vem a mim, eu vou aliviar você. Então, Jesus, ele é quem tem o poder de trazer, de gerar em nós esse novo nascimento, a libertação, a transformação. Então, quando eu olho para para esse assunto de hoje, nascidos de Deus, a gente começa a perceber de fato que quem nasceu de fato de Deus, ele nunca vai se desviar de Deus. E você pode dizer, mas eu conheço pessoas que se converteram, passaram 30, 50 anos na igreja e que abandonaram a sua fé e que se desviaram. Deixa eu falar uma coisa para você. Elas passaram 30, 40, 50 anos na instituição. Eles passaram 30, 40, 50 anos dentro dos templos, mas nunca nasceram de Deus. Nunca nasceram de Deus. Observe a palavra do Senhor. João capítulo 3, do verso 3 ao verso 6, diz assim: Respondeu-lhe Jesus dizendo, na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Primeiro lugar, nenhum ser humano pode ver o reino de Deus sem antes nascer de novo. Quando Jesus coloca isso diante de Nicodemos, observe a resposta de Nicodemos. Nicodemos disse a ele, como pode um homem nascer, sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Enquanto Jesus estava falando de um nascimento, de um novo nascimento, de um nascimento espiritual, Nicodemos estava observando o nascimento natural. Quando Jesus diz nascer de novo, na compreensão de Nicodemos, Jesus estava querendo falar de um nascimento natural. E não era o que Jesus estava falando. Então o Senhor acrescenta dizendo, na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Observe que para ver o reino de Deus, precisa nascer de novo. E Jesus diz, só pode entrar no reino de Deus quem nascer da água e do Espírito. E ele acrescenta no verso 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Por que o Senhor diz o que é nascido da carne é carne? Porque Nicodemos traz diante dele dizendo o seguinte, pode um homem, sendo velho, tornar ao ventre da sua mãe, voltar ao ventre da sua mãe, nascer de novo? Então Jesus diz, aquele que nasce da carne é carne. Jesus está falando do nascimento natural, um nascimento literal, físico. E ele diz, e faz uma comparação ao mesmo tempo, que ele diz assim, o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. São duas coisas diferentes. Diferente em quê? Porque quem nasce da carne, ele é humano, é natural. Mas para ser espiritual, precisa nascer de Deus, precisa nascer de novo. Então, o que significa de fato nascer de Deus? Como é que acontece esse nascimento? Jesus diz que é necessário nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. Tem muitas pessoas que elas não estão se preocupando com isso, não estão se preocupando com o reino de Deus. E elas estão vivendo
dissolutamente, estão vivendo na escravidão do pecado, estão vivendo do jeito que querem viver. Mas quando você chega para elas e pergunta assim para elas, se Jesus voltasse agora, o que você diria para ele? Se Jesus voltasse agora, o que seria de você? Se Jesus voltasse agora, como ele iria encontrar você? Como você estaria diante dele? Muitas pessoas não têm parado para refletir nisso, para o fato de que o novo nascimento é a condição para que o ser humano possa entrar no reino de Deus. Para herdar o reino de Deus, para viver o reino de Deus, é preciso que a pessoa viva um novo nascimento. E nascer de Deus não é alguém que diz que é crente, faz um sinalzinho com a mão, está sempre no templo, está participando das reuniões no templo. Não, nascido de Deus, quem nasce de Deus, a sua vida é transformada, a sua vida é completamente diferente. Esse novo nascimento, ele acontece a partir do momento que a pessoa, ela tem o seu encontro real com Jesus. Nascer de Deus não tem nada a ver com fazer um sinalzinho com a mão. Eu acabei assim, com o passar do tempo, após as minhas ministrações, eu não tenho o hábito de fazer convite, de insistir com as pessoas, ou de tentar, de alguma maneira, fazer como é que eu posso falar? Uma pressão psicológica, que é o que muitas vezes acontece após as pregações, né? Muitas pessoas fazem aquela pressão psicológica no ouvinte da palavra, que a pessoa até se sente incomodada, se sente às vezes sai até do culto chateado, gostou da pregação, gostou daquele momento do culto, e quando chega no momento que a gente chama de apelo, a pessoa fica, o pregador ou quem está ali organizando o culto, aí começa, Deus tem um plano na sua vida. Se você, olha, pode ser hoje a sua última oportunidade. Deus, ele tem um plano para você. E fica naquela pressão, fica aquela tentativa de manipular a pessoa para que a pessoa venha. Só que ela não vem com o coração aberto. Muitas pessoas, às vezes, elas aceitam, mas não é porque elas realmente estão com o coração abertos para Cristo. E o novo nascimento, ele não acontece da forma que muitas pessoas pensam. É só dizer que é crente, só fazer um sinal com a mão, chega ali na frente, faz aquela oração e pronto, já é crente, já é templo de Deus, você já é de Deus, já é filho de Deus, já nasceu de novo. E nascer de novo está muito além disso. Tem muitas pessoas que estão há anos dentro da igreja, estão há anos, né, à frente de um trabalho, numa liderança, há anos, mas não viveram o verdadeiro nascimento. E quando eu paro para pensar nisso, para mim, né, na minha opinião, gera uma preocupação. É motivo da gente parar e peraí, será que de fato eu nasci de novo? Aí você pode perguntar, mas como é que eu posso saber que eu nasci de Deus? Como é que eu posso saber que eu nasci de novo? Observe os frutos que você produz. Observe como você vive. Porque uma pessoa que de fato ela experimentou o verdadeiro nascimento, ela não vai ter o prazer de dedicar a sua vida ao pecado. Uma pessoa que diz que nasceu de Deus, mas vive no engano, vive na mentira, vive por aí enrolando as pessoas, vive na escravidão do pecado, essa pessoa não nasceu de novo. Essa pessoa não experimentou um novo nascimento em Deus. Então, como é que eu posso saber assim de forma tão clara, direta, como é que eu posso saber que eu nasci de Deus? A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Observe bem que quando ocorre o novo nascimento, quando de fato ocorre o novo nascimento, o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar dentro da pessoa. Por isso que o Espírito Santo, ele vai testificar com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, o Espírito Santo que habita em nós, ele vai gerar em nós, ou seja, ele gera em nós o desejo de nós vivermos de uma maneira que Deus se agrade. Não vamos ser perfeitos, até porque essa perfeição, a gente só vai alcançar essa perfeição
na vinda do Senhor Jesus. Como Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 1, verso 6. Paulo, ele diz assim, na carta aos Filipenses, capítulo 1, esse é um dos textos que eu cito bastante quando eu estou ministrando, porque eu gosto muito de fazer isso, de lembrar as pessoas, né, que nós temos, né, um construtor, temos aquele que em nós começou a boa obra. Olha o que diz a palavra do Senhor. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, diz assim: sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, a realizará até o dia de Jesus Cristo. O que Paulo está falando aqui aos Filipenses? Aquele que começou a boa obra em vocês, ele não vai ficar pelo caminho. Aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai até o final. Ele não vai deixar a obra pela metade. Deus, ele é Deus. Deus, ele é o Pai. Deus, ele é o Senhor. Ele é aquele que em nós, se de fato Deus começou a boa obra em você, ele vai concluir esta obra. Deus não vai deixar a obra pela metade. Por isso, assim, essa é uma das razões pela qual eu acredito que é impossível o ser humano perder a salvação. Eu sei que pode não ser a sua opinião, mas eu não estou dizendo que é a minha opinião. Mas o que a palavra de Deus, ela mostra. Porque quando o Senhor, ele diz assim, que quem nasce do Espírito é Espírito, ele está dizendo o seguinte, quem nasceu de Deus, ele é espiritual. Então, da mesma forma que você é carne, humanamente falando, você nasceu da carne, você nasceu da relação sexual do seu pai com sua mãe, então Jesus está dizendo assim, da mesma forma é Deus. Quando você nasceu da sua mãe e do seu pai, você é carne. Quando você nasceu de Deus, você se tornou espiritual. Você vai permanecer sendo de Deus. Eu sei que é algo que é uma palavra que algumas pessoas podem até dizer, mas não tem como, porque a pessoa pode cair, a pessoa pode falhar. Paulo escreveu dizendo, quem está em pé, olhe para que não caia. Vamos observar o contexto, porque quando Paulo falou do cair, Paulo não estava falando de se desviar de Deus, de sair da presença de Deus, mas deixando claro que eu preciso ter vigilância para não pecar contra Deus. Eu preciso vigiar para não cair em tentação. A mesma coisa o Senhor Jesus, lá foi no Jardim de Getsêmani, após a oração, Jesus, quando volta, os discípulos estavam dormindo, Pedro, Tiago e João, o Senhor disse assim para Pedro, nem uma hora podeis velar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus estava querendo dizer para Pedro? Pedro, vigia e ora, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne está relacionada aos desejos, às emoções. Então, se eu não vigiar, minha emoção, ela vai reinar. A mesma coisa quando você, de repente, você está orando, você está jejuando, você está ali se consagrando, você está ali se dedicando em oração, meditação da palavra, e de repente você é confrontado de uma forma, ou seja, confrontado não, corrigindo. Você é afrontado por alguém. Alguém chega, vem com uma afronta para cima de você. Se você não vigiar, não permanecer ali na vigilância, você pode cair na tentação de entrar numa discussão. E aí, chegar a um ponto de uma agressão física. Então, você percebeu bem quando Jesus disse para Pedro, vigiai e orai? Porque logo em seguida, quando os soldados romanos se aproximaram para prenderem Jesus, o que foi que Pedro fez? Pedro começou orando, pegou no sono. O Senhor chega e encontra Pedro, Tiago e João dormindo. Jesus vem, acorda-os. Pela segunda vez, quando volta, dormindo também. O Senhor vai e desperta eles do sono. Mas o Senhor avisou para Pedro, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito de Pedro estava pronto. Mas e a emoção de Pedro? A alma de Pedro, o coração de Pedro. O espírito está pronto, mas a carne, que neste contexto aqui está relacionada às nossas emoções.
Qual foi a reação de Pedro diante de quando os soldados se aproximaram de Jesus para prendê-lo? Pedro tirou a espada da bainha e cortou a orelha do soldado romano. Então, diante dessa ação, Jesus vai e faz o quê? Repreende a Pedro. Então, observe bem que se eu não estiver em vigilância, diante das tentações que vêm, diante das afrontas, diante dos levantes que vêm, a minha reação pode ser uma reação negativa aos olhos de Deus. E dessa forma, eu vou estar pecando contra Deus. Então, nós precisamos levar em consideração o contexto quando nós pegamos um versículo isoladamente. Porque se eu isolo um texto, isolo um versículo, eu vou poder trazer aqui qualquer interpretação que eu quiser. E não é esse o meu propósito aqui. Mas fica aí o alerta. Vamos ter cuidado quando a gente pega textos, versículos e fazemos citações, como é que eu posso falar, sem levar em consideração o contexto. Porque às vezes a gente cita um versículo e traz uma interpretação daquele versículo que não tem nada a ver com o contexto. E aí gera pretexto, que gera heresia. Então, diante disso aqui que eu acabei de falar para vocês, acerca do novo nascimento e de que a pessoa não perde a sua salvação, porque uma vez que nasceu de Deus, ele será sempre de Deus. E repito, ser para sempre de Deus, ao assegurar, crendo no que diz as Escrituras, que você que nasceu de Deus, que está em Deus, que você não perde a sua salvação, ao dizer isso, não significa dizer que a pessoa vai viver pecando, pecando, pecando. Não. Até porque, como disse o próprio apóstolo João escrevendo, capítulo 3 de 1 João, ele diz assim, ó. E até dura, até pesada a expressão de João, mas é uma verdade. Olha o que o apóstolo João, ele diz. A partir do verso 6 ao verso 9, ele diz assim, ao verso 10, corrigindo. Qualquer que permanece nele não peca. Este não pecar aqui não está falando de fraquezas, tá? Mas está falando de se dedicar ao pecado, ou seja, a pessoa está buscando viver no pecado, está buscando agradar a sua carne, está buscando a fazer, cumprir com os desejos da sua carne, que é pecado aos olhos de Deus, tá? Então, a pessoa que diz que ela nasceu de Deus, mas tem esse desejo de continuar ali alimentando os desejos, a prostituição e tudo aquilo que é pecado aos olhos do Senhor, acredite, esta pessoa não nasceu de Deus. Aí ele diz assim, ó, qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Observou bem? Uma pessoa que diz que nasceu de Deus, mas ela vive na prática do pecado, ela vive se dedicando ao pecado, significa dizer que ela nem a Deus conheceu. O verso 7. Filhinhos, não deixeis homem algum vos enganar. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ou seja, Jesus é justo. Aquele que comete pecado é do diabo. Dura essa palavra, né? Mas é uma verdade. Aquele que comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifesto. 2 pontos. Para que pudesse destruir as obras do diabo. Então, o diabo peca desde o princípio. Aquele que se dedica ao pecado é do diabo. É do diabo. Aquele que se dedica ao pecado é do diabo. É uma palavra dura, mas é a realidade. É a realidade. Tem muita gente que está por aí com título de pastor, com título de pastora, com título de líder, anel no dedo, dizendo que fez isso e fez aquilo, mas vive na prática do pecado, vive se dedicando ao pecado. Ele é de Deus? Não, é do diabo. Ele é do diabo. Aí segue dizendo a palavra do Senhor. João prossegue dizendo o seguinte, verso 9. Observe bem, aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Repito,
ou cometer o pecado, no contexto que João está falando aqui, não está falando da falha, da fraqueza, mas está falando de alguém que é escravo, de alguém que vive na prática do pecado. No capítulo 8 de João, do Evangelho, Jesus fala a respeito disso aos judeus que haviam crido na sua pregação, que eles eram escravos porque viviam no pecado. Eles eram escravos do pecado. Quando Jesus disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus fala isso, eles questionam, como assim? Nós vamos ser livres se a gente nunca foi escravo de ninguém? Né? Então Jesus chega e diz, vocês são escravos do pecado. Então quem é escravo do pecado pertence ao pecado. Então logo é escravo. Quem pratica o pecado, quem se dedica ao pecado, é escravo do pecado. O pecado é o senhor desta pessoa. E como o próprio diabo, ele peca desde o princípio, João diz aqui na sua epístola, escrevendo à igreja, que quem vive no pecado é filho do diabo. Acrescentando aqui, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Olha aqui, quem é nascido de Deus de fato, não vai se dedicar ao pecado. Preste atenção, está falando do dedicar ao pecado. Porque se a gente for falar a respeito, ainda aqui na epístola de João, no capítulo 1, João fala dizendo o seguinte, aquele que diz que não peca, engana-se a si mesmo. Observe bem, é bom a gente vir para essa escritura. 1 João, capítulo 1, olha o que diz aqui a palavra de Deus. O verso 6, ele diz assim, se nós dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Verso 7, mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Verso 8, se dissermos que não temos nenhum pecado. Observa aqui. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ou seja, todos nós temos pecado. Pensar, falar, obras. Então, João está falando isso. Lembra quando quando os fariseus, saduceus colocaram ali diante de Jesus aquela mulher que foi pega no ato de adultério? Pronto. Aquela mulher que foi pega no ato de adultério, o que foi que Jesus disse para aqueles homens? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo saiu, deixou a mulher, porque todos eles tinham pecado. Não era, quem sabe, o mesmo pecado daquela mulher, mas tinham pecado. Não é porque eu não cometo o pecado que o outro comete, não é porque, por exemplo, eu não pratico o pecado de prostituição, que eu vou pegar e vou me achar no direito de julgar o outro que está lá no pecado, que está lá praticando o pecado de prostituição, quando eu, por outro lado, estou cometendo, por exemplo, julgando de forma errada, não pela reta justiça, quando eu estou falando mal do outro, quando eu estou causando contenda, porque é pecado. Pessoas que ficam causando contenda, dissensão na igreja, esse tipo de pecado aí é semelhante ao pecado de feitiçaria. Então, pessoas que vivem mentindo, pessoas que vivem enganando, então assim, é pecado. Então, você percebe, independente do pecado que seja, é pecado. Então, uma coisa é, todos nós temos pecado. Outra coisa é a dedicação ao pecado. Outra coisa é a pessoa chegar e dizer assim, mas eu sou crente, o que importa é que Deus, ele só quer o coração. Não, Deus quer corpo, alma e espírito. Tá? Deus não quer, não, Deus só quer o coração. Quer dizer o quê? Que o coração faz uma coisa, o corpo faz outra, a mente faz outra? Não. Tudo está em conjunto. Por isso que é necessário nós deixarmos que o espírito, que a razão, ele comande e não as minhas emoções. Ok? Então aqui João ele deixa claro que aquele que diz que não tem nenhum pecado engana-se a si mesmo. Está auto se enganando. Então, quando a gente fala do novo nascimento, significa dizer que nós vamos viver da maneira que ele se agrada. Ele quem? O próprio Deus. Então, eu creio que esse estudo de hoje acrescentou conhecimento para você.
E o intuito aqui não é trazer confusão à sua mente, mas trazer clareza à luz do Evangelho. Então, só recapitulando aqui, em primeiro lugar, quem de fato experimentou o novo nascimento em Deus, ele se torna agora espírito. Quem nasce do espírito é espírito, ou seja, é espiritual. Ele, quando vive o novo nascimento, ele não vai viver agora segundo a carne, mas segundo o espírito. Ele não vai mais viver para cumprir com as concupiscências da carne, mas para agradar a Deus. Quem de fato viveu o novo nascimento no Senhor, vai viver para o louvor do Senhor, não para agradar a si mesmo. Então, creio que você tenha entendido aqui esta mensagem. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Se desejar, inscreva-se aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações para todos e sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você será notificado. Que o Senhor em Cristo continue nos abençoando e qualquer dúvida a respeito desse assunto, se você quiser, pode deixar aqui nos comentários, em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos e shalom para vocês. Tchau, tchau, gente.